Novamente, bom dia. Vamos dar início à nossa aula. Vamos orar de novo. Vamos orar, clamando agora por nossa aula. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós pedimos a Ti que nos abençoe no estudo da Tua palavra, nos guie ao entendimento, a compreendermos mais de Ti, mais das Tuas Escrituras, e que a Escritura seja usada por nós, ó Deus, como espada em meio às batalhas, para atacarmos o mal, para vencermos em nossa vida as tentações do inimigo. Nós possamos, ó Deus, que nós realmente façamos, ó Pai, da nossa vida uma constante leitura e meditação da Tua palavra, e que nós aprendamos cada vez mais guiados por Ti, que nós apenas não citemos a Tua palavra com más intenções, mas que busquemos a Tua revelação, busquemos a Tua glória, busquemos a Tua graça e nos prostremos perante as Tuas Escrituras, perante Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aula de número 9. Aula 9 agora no Evangelho segundo Lucas. Tema dessa aula, Filho de Deus. Lembrando do que nós tratamos na última aula. Falamos na última aula sobre o ministério de João. Então falamos como João, agora já crescido, está em seu ministério público, chamando e clamando para que todos venham a arrepender-se. Aquela pesadíssima pregação que nós falamos na última aula, que não afaga aquele que está se afogando, mas o convoca para fora da água, o convoca para sair dos seus pecados, para sair dos seus problemas, ao despertar com palavras de severidade. Tivemos duas reflexões finais da aula passada, que foram: o arrependimento não é um fim em si mesmo, mas um prelúdio para receber o mais poderoso. Ou seja, nós não temos como objetivo final nos arrependermos dos nossos problemas, erros, pecados. Não é o objetivo final, é um meio, é um caminho. E este caminho deve nos levar a Cristo, deve nos levar a receber o restaurador, deve nos levar a receber o remidor. Então, o nosso arrependimento, pesar pelo pecado, realmente desejar uma mudança, não é suficiente em si. João Batista não é suficiente. O que chama ao arrependimento não é suficiente, e ele mesmo diz que ele é só o que prepara o caminho. Jesus é suficiente. Então, no nosso caminho de arrependimento, que nós cheguemos até Cristo, aquele que torna o nosso arrependimento verdadeiro, aquele que torna o nosso arrependimento válido e útil. Jesus Cristo. E anunciar boas novas não é amaciar egos, mas oferecer salvação de pecados tão queridos das pessoas. Ou seja, o pregador, o evangelista, aquele que vai proclamar Jesus, você no seu dia a dia falando de Cristo, tem essa dificuldade de saber que isso vai doer na pessoa, saber que isso vai, às vezes, chatear, magoar a pessoa. Nós temos essa dificuldade, e isso é falta de amor, uma verdadeira consciência de amor. Imagine que o seu filho está, felizmente, indo colocar o garfo na tomada. Se você não fizer nada porque ele gosta de brincar com o garfo, você não está amando ele. Se você der um tapa na mão dele e falar, não faça isso, você demonstra muito mais amor do que se você não fizer nada em respeito ao gosto dele por brincar com garfos. Então, a mesma coisa em nossa vida. Quando nós deixamos de anunciar Jesus, o evangelho da ira do Cordeiro, o evangelho que repreende o pecador e o chama para Cristo, nós estamos compactuando com pessoas indo ao inferno. Então,
não estamos aqui para massagear o ego das pessoas, agradar as pessoas com as nossas palavras. Se agradarmos, glória a Deus. Se desagradarmos, glória a Deus. Desde que as nossas palavras sejam fiéis ao Evangelho, verdadeiramente fiéis e amorosas ao Evangelho, não aos egos das pessoas. Sabemos que falaremos contra pecados que elas amam, contra práticas que elas têm orgulho de fazer. Devemos manter-nos firmes na nossa pregação. O texto de hoje, que engloba a segunda metade aí do capítulo 3 e o primeiro trecho do capítulo 4, vai ter 3 grandes sessões. Primeira, o batismo de Jesus, bem pequenininho, ali 2 versículos praticamente. Depois, uma genealogia que conclui o capítulo 3. E no começo do capítulo 4, a tentação de Jesus. Então, hoje nosso objetivo é tratar desses 3 temas, dessas 3 sessões, e existe um tema geral que une elas. Filho de Deus. Filho de Deus, o tema, o nome dessa aula, Filho de Deus. Afinal, é no batismo que Jesus é chamado de Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É na genealogia que sai desde José até ao próprio Deus, ao nome de Deus, de onde Adão veio, mostrando o caminho daquele que é gerado por Deus. E é na tentação que isso é posto numa prática duvidosa, nas palavras do acusador, dizendo: se tu és filho de Deus. Então, os temas aqui, inclusive, quase que metade dos termos filho de Deus em Lucas são nesses trechos. Então, que nossa atenção seja com a confirmação, a verdadeira filiação de Jesus Cristo em Deus e a atitude que demanda disso, principalmente na tentação. Vamos para o começo do nosso texto, então, Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Então, momentos gloriosos, citados nesses pequenos 2 versículos, momento do batismo de Jesus. Bom, primeiro, lembrando do que nós estamos tratando, até o momento temos tratado de uma alternância. João, Jesus, João, Jesus, João, Jesus. Começa o prenúncio do nascimento de João, depois o prenúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de João, o nascimento de Jesus, o ministério de João, o ministério de Jesus. Então, sempre essa alternância, João, Jesus, João, Jesus, João, Jesus, nós temos visto. Mas não relata uma conversa direta, uma conversa presencial, um evento presencial entre João e Jesus. Até o momento não narra. E aí você pode pensar, mas quem batizou Jesus foi João. Lucas não cita isso. Lucas não cita isso. Nós temos essa informação dos outros evangelhos, mas não temos essa informação de Lucas. Não é intenção de Lucas promover esse evento dos 2 juntos. O foco não é João nesse momento como batizador. Então, não há essa conversa direta, não há esse evento dos 2, e Jesus ali, que é o foco principal nesse batismo, é o alvo total, 100% da atenção de Lucas ao escrever. João, por sua vez, é mostrado então, nesse evangelho de Lucas, não como Batista. Ele nem é muito chamado nesse evangelho de João o Batista. Ele é João
o preparador. O principal de João em Lucas é João preparador, o que prepara o caminho para o Messias, o que proclama o arrependimento, e o batismo é uma das partes de preparar o caminho. De tal forma que quando fala do batismo de Jesus, só cita o batismo de Jesus. Então, temos aí um João menos batista e mais preparador, né? Se fosse só Lucas, não chamaríamos João de João Batista, né? Provavelmente não. Bom, estes eventos narrados nesses versículos, primeiro, o batismo, o Espírito Santo, o céu se abrindo, então esses eventos do céu aberto, da descida do Espírito Santo e da voz de Deus, são altamente a expectativa que o judeu tinha do reino de Deus. Em grande parte, em grande representação, é o que todos esperavam de inauguração do reino. Um reino messiânico, virá o rei Messias, o rei que resgatará Israel, o rei que será acima de todos os reis, o rei que nos remirá. Essa expectativa messiânica que nós chamamos, expectativa do Messias, essa expectativa dos últimos tempos, ou para a teologia, expectativa escatológica, esse aguardo dos judeus está altamente refletida nestes três elementos: o céu se abrindo, o Espírito descendo e a voz de Deus. Nós vemos claramente isso em escritos judaicos, dois destacados aí, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, testamentos judaicos, um deles aproximadamente escrito 250 anos antes de Cristo, antes desses eventos, citando esses elementos. Então, é muita expectativa do reino aqui envolvida. E é interessante, primeiro, Jesus estar em oração. É um destaque que só dos sinóticos, dos 3 primeiros evangelhos, só Lucas faz. Destaque da oração de Jesus nesse momento. Então, enquanto ele estava orando, que veio o Espírito, que o céu se abriu, o Espírito veio e a voz foi ouvida. Então, já mostra numa oração do filho para com o pai, já mostra esse relacionamento de filho para com o pai. Então, esse relacionamento que fica evidenciado no prosseguir. Nessa relação em que a voz diz: este é meu filho amado, este é meu filho amado. Antes sequer de chegarmos à cruz, começando o ministério de Jesus, não estamos no final, nós já temos a aprovação divina. Porque ele não é amado apenas pelas coisas que ele fez, mas em si, por toda a eternidade, pelo que ele é. Este é o Filho amado de Deus. Este é por excelência aquele que é alvo do amor e do prazer de Deus. Não existe afirmação bíblica mais maravilhosa de relacionamento com Deus do que falar: este é meu Filho amado e eu tenho prazer nele. Tem duas vertentes muito grandes aí. O alvo do amor, em si ele é alvo do amor de Deus, isso já é especial demais, que nós falamos, cantamos, nos regozijamos, é por sermos alvos do amor. É o refrão que nós acabamos de cantar: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor que nós temos do Salvador, aí estamos contentes. Então, Jesus é alvo desse amor. Mas, Jesus também direciona a Deus, ou seja, é a origem de prazer. Será que tem algo comparável a isso? Será que tem alguém que por excelência, em todos os tempos e por toda a eternidade, pode ser citado como origem do prazer de Deus? Então, essas afirmações, alvo do meu amor e origem do meu prazer, é inigualável. É inigualável, mostra o caráter perfeito de Deus refletido em Cristo. Nós não temos como ser origem de prazer de Deus. A gente só faz atrapalhada.
A gente é origem da ira de Deus pelos nossos pecados. A gente é alvo da ira de Deus pelo nosso nascimento. E depois é direcionado o amor de Deus pelo nosso novo nascimento. Para o nosso novo nascimento. Então Jesus Cristo é inigualável. Jesus Cristo é incomparável. Jesus Cristo, o alvo do amor e origem do prazer de Deus. E nesse relacionamento de pai para filho que dura por toda a eternidade, nós vemos claramente também Isaac, o prefigurado Cristo em Isaac. Então, no relacionamento de filho do meu prazer, alvo do meu prazer, ou origem do meu prazer, nós temos muito semelhante à história de um filho que realmente é origem de muito prazer para um pai, Isaac. Enquanto aguardava a promessa de ter um filho, e aguardou por vários anos, cometeu erros aí esperando essa promessa, mas finalmente vendo cumprida essa promessa, o que Deus pede? Mate-o, leve-o e ofereça em holocausto. O filho do prazer é aquele que será oferecido em holocausto. E a obediência em Abraão, realmente enviando o seu filho ali levando o seu filho para o holocausto, e seu filho sendo obediente e oferecido, só que sendo interrompido. Mas aqui nós não veremos interrupção. Neste filho amado nós não veremos interrupção. Este filho amado será conduzido pelo Pai até a cruz e será oferecido em holocausto por nós. Por nós. É por toda a eternidade que Ele é o Filho de Deus, é por toda a eternidade que Ele é a origem do prazer. Entendam, por todos os tempos, não é naquele momento, mas por toda a eternidade. Esse é o sentido do amor. E amor em si, nós já tivemos a oportunidade de citar isso. O que é amor? A gente tem uma dificuldade gigante de falar o que é amor, mas a Bíblia define amor. Amor é o relacionamento da Trindade, ponto. Essa é a definição de amor. Amor é o relacionamento, como diz, intertrinitariano, ou seja, dentro da Trindade, de pai para filho, de filho para espírito, de espírito para filho, de espírito para pai. Esse relacionamento dentro da Trindade, isso é a definição do amor. Não tem como reduzir para a nossa linguagem em nada a não ser falar. É o relacionamento de Deus com Deus e que é derramado em nós. Isso é espetacular se pensarmos que a obediência do filho para com o pai e a missão do pai dada para o filho é esse amor entre os dois que derrama a salvação em nós. Então, estamos falando sim de um amor eterno, de um amor perfeito, de um amor por toda a eternidade, representados ali. Como eu disse dos testamentos judaicos que falavam sobre este evento, que inaugura o reino, que é na expectativa de um reino messiânico, na expectativa da vinda do rei prometido, tem o testamento de Levi. Olha o que diz, traduzido a nossa língua aí, esse testamento. Os céus serão abertos, e do templo de glória a santificação virá sobre ele, com uma voz paternal, como a de Abraão para Isaque. E a glória do Altíssimo irromperá sobre ele, e o espírito de entendimento e santificação repousará sobre ele na água. Pois ele dará a majestade do Senhor àqueles que são seus filhos, na verdade, para sempre. Parece, se a gente falasse que era um trecho bíblico, muitos falariam, concordo, que está muito nítido aí, que
essas profecias se cumpriram. Mas não são inspiradas, são textos judaicos. Tem uma vastidão gigante de textos judaicos, principalmente aí citados em uma época em que que Deus em si não se comunicava com o povo. Então, aquele período entre o fechamento do Antigo Testamento e a abertura do Novo Testamento, ou seja, período intertestamentário, período em que não houve inspiração, não houve um grande profeta em Israel. O silêncio que nós chamamos o silêncio de Deus. Tem ainda muitos escritos dessa época e de outras épocas também, que nós não consideramos, mas os teólogos estudam. Então, também tem testamento de Judá. Obviamente, se referem às tribos, não aos indivíduos, filhos de Jacó. Mas o testamento de Judá que também cita: os céus se abrirão para derramar o Espírito como uma bênção do Santo Pai. Então, o céu aberto, o Espírito e a presença do Pai. Então, citados, seja num testamento, seja em outro. Então, tudo isso envolve já o que Israel esperava. Israel esperava isso acontecer na chegada do Messias, na inauguração do novo reino, do rei que viria. E aconteceu publicamente. Jesus estava sozinho? Não, ele estava sendo batizado com o povo. Com o povo. O povo viu acontecendo. Então, a inauguração do ministério de Jesus. Lucas 3, 23 a 27. Após esse episódio de batismo, genealogia. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri. Então, até o 27 por enquanto. Bom, aqui, se iniciando essa genealogia, Lucas se mostra novamente diferente. Diferente quase, no sentido raro mesmo, quase exclusivos. Não é exclusivo, mas raríssimo. Por quê? Tem algumas características da sua genealogia que não são comuns. Não são comuns. Primeira, a genealogia não é na introdução de um texto, é no meio de uma narrativa. A narrativa não está começando agora para uma nova sessão, simplesmente ele está no meio de uma narrativa citando uma genealogia. Isso não é comum. Geralmente se inicia com a genealogia para depois citar, esse daqui é filho desse aqui, agora eu vou contar a história dele. Esse é o mais comum. Então não está na introdução. Segundo, ele dá uma rebobinada aí. Apesar que hoje em dia eles nem devem saber o que significa essa palavra, não sabem o que é uma fita, né, sendo rebobinada. Mas ele está retornando no tempo. Então ele não começa com o pai e vai para o filho, e vai para o filho, e vai para o filho. Ele começa do filho e vai para o pai, e vai para o pai, vai estar retornando até o começo dos tempos, até chegar em Deus. E esse é o terceiro ponto de destaque dessa genealogia de Lucas. Vai até Deus. Geralmente, uma genealogia vai até algum homem, mas essa vai até Deus. Geralmente, a genealogia quer mostrar que esta é uma linhagem de sacerdote, é uma linhagem de rei, é uma linhagem de alguém fiel, é uma linhagem de alguém de alguma tribo específica, sempre. Exceto
essa rara informação genealógica proporcionada por Lucas, que o alvo dele é Deus. É voltar até falar da geração divina. Muito pelo contexto. Se nós estamos falando sobre Deus, Filho de Deus, então, Jesus como Filho de Deus em si, mostrando que ele veio de Deus. Só que aí já mostra dois caminhos. Então, seja mostrando os pais, ou seja, a ascendência dele física, ou seja, filho do homem, verdadeiramente filho do homem, mas também mostrando que é até de Deus, e ainda nos textos que mostram sobre a origem divina, então ressaltando sua característica de filho de Deus. Então, um homem que, ali no batismo mesmo, identificado com o povo, filho do homem, sendo batizado com o povo, filho do homem, e, inclusive, geram curiosidades aí nos debates, porque Jesus, inclusive, se batizou, né? Que o batismo era de arrependimento, ou seja, arrependimento de pecado. Jesus não tinha pecados porque se batizou, e é justamente na identificação com o povo, e Lucas deixa claro isso, junto com o povo, representante do povo, que Jesus se batiza, e se batizar não é um pecado, não é um erro, por mais que aquele batismo de João era um batismo de arrependimento. Então nós temos esse homem identificado com homens israelitas, com o povo, mas esse homem identificado com o próprio Deus, de geração divina, que está frisado nessa sessão que nós estamos trabalhando. E tem genealogia de Jesus também em Mateus. Então, o livro abre, como normal, né? O livro abre com a genealogia, só que, comparando essa genealogia de Lucas e Mateus, primeiro, quando falamos de Davi até Abraão, que no caso de Mateus é de Abraão até Davi, os nomes batem. Tudo belezinha. Assim, olha, fantástico. Quando passamos aí de José até Davi, ou de Davi até José, no caso de Mateus, é diferente. Mas diferente assim não é pouco não, tá? É muito diferente. Tem só uma semelhança, que é Zorobabel e Salatiel. Tirando Zorobabel e Salatiel, todos os nomes são diferentes. Todos os nomes são diferentes. Bom, tem várias hipóteses sobre isso, tá? Uma delas fala sobre a diferença registrada por causa do casamento. Lembremos, era lei em Israel que se alguém se casa com uma mulher, um homem se casa com uma mulher e falece, seu irmão deveria casar com ela para manter o nome. Então é algo de amor ao seu irmão, a linhagem dele. E se morrer, outro também. Por isso tem até aquela pergunta que foi feita para Jesus: qual deles será marido nos céus? Então, por causa disso. Então, pode divergir genealogia por causa de quem é responsável pela criança, porque pode ter morrido e o irmão assumido a responsabilidade. Fica 100% explicado. Mas é só uma hipótese. E pela quantidade de diferença, é muito difícil que todo mundo ali morreu e o irmão assumiu. Então é bem difícil, inclusive, nessa hipótese. Outra hipótese, até da patrística da igreja, é que a partir de Davi, começa a focar numa possível genealogia de Maria, não de José. A de José está lá em Mateus. E agora temos essa descendência focada na raiz que vem até Maria. E Maria também seria descendente de Davi. Essa seria uma segunda hipótese, para alguns da patrística, que explica bem também. Mas tem uma terceira ainda, só para conhecer, não temos resposta. Se está aguardando uma resposta, sairá frustrado. Não temos uma resposta convicta. O que nós sabemos é que é verdade, que é palavra de Deus, e confiamos 100%, por qualquer que seja o motivo. Se chegarmos ao céu com essa curiosidade e perguntarmos, vai falar, é por causa disso,
Por isso que foi bom não ter duvidado. Nosso estudo em si não é suficiente, mas a palavra de Deus é verdade. Uma terceira hipótese, então, citada, que eu, inclusive, tenho um apreço, é a omissão de reis davídicos, de governantes davídicos. Então, por isso, a partir de Davi, e com a ênfase de que Jesus é o filho de Davi, é o descendente que viria de Davi, omite os filhos de Davi. Até Salomão está omitido aqui. Omite os filhos, os governantes, reis de Israel, reis davídicos, porque eles não são dignos de constar ali como descendente de Davi e Jesus como sucessor deles. Ele é sucessor de Davi, depois de Davi nenhum. Então, nessa possibilidade, então, de escolher quais descendentes citar, omitindo reis davídicos, inclusive pela impiedade, né, de vários deles, talvez seja uma das hipóteses aí. Bom, outro destaque aqui que foi dado é o início do ministério de Jesus, cerca de 30 anos para ele iniciar o seu ministério. Então, até então, sem ministério público. Até então, numa pacata vida perfeita, sem pecado algum, mas numa vida comum, que todos nós somos chamados a uma vida comum, perfeita, e falhamos, até na nossa vida comum. Imagine em ênfase, imagine como líder. Bom, José, por exemplo, foi com cerca de 30 anos também que ele começou a servir Faraó. Davi subiu ao trono tendo 30 anos. O ministério de Ezequiel começa com 30 anos. E era comum no serviço dos sacerdotes de Arão, conforme diz a Bíblia, com 30 anos eles assumirem. Então, 30 anos é um índice, um alvo de maturidade na Bíblia de começar um ministério. Com um grande protagonismo aí, né? 30 anos. E, nesse primeiro trecho que nós vimos, só destacando um nome, tem alguns nomes sempre de destaque aqui, nós vamos ignorar vários deles, lógico, não falaremos de todos eles, nem temos informações de todos eles, mas Zorobabel. Então, Zorobabel, que tem um destaque muito grande no retorno, no regresso do povo do exílio e na reconstrução do templo. Então, aquele Zorobabel da reconstrução do templo, inclusive é chamado de templo de Zorobabel, o segundo templo. Então, aquele que reconstruiu as bases do templo, Zorobabel, está citado nessa descendência. Prosseguindo, Lucas 3, 28 a 31. Filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. Então, chegamos a um outro nome de destaque aí, Davi, obviamente. Tem outros nomes conhecidos aqui no meio, mas não são aqueles personagens que conhecemos, os nomes se repetem. Esses nomes são muito bem queridos, bem quistos em Israel e se repetem até hoje entre israelitas, esses nomes, principalmente das 12 tribos. Bom, Davi mostra que essa linhagem, obviamente, vem de Davi, vem desse rei esperado. Jesus cumpre, na sua genealogia, a promessa de raiz de Davi. Então, não poderia ser ignorada a genealogia. Por mais que você, naquele momento devocional, naquele momento de leitura, vem genealogia, você já desanima. Faz parte de cumprimento de promessas. Então, Davi aqui no meio mostra que a raiz de Davi que viria é Jesus. Então, é importante citar na genealogia. A Bíblia não é um livro inteiro só de genealogia, não precisa se desesperar. Mas é importante nesse sentido a genealogia. E também, quem sabe quem é Esli?
mas seu nome está registrado na Bíblia. Quem sabe conheceremos no céu até esses desconhecidos que estão registrados nas Escrituras, né? Lucas 3, 32 a 34. Filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz. As mulheres conhecem muito, Boaz. Filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá. Agora sim, Judá. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor. Então, destaques aí, filho de Abraão. Sim, a promessa de redenção que foi feita em Abraão, a promessa de salvação que já havia sido revelada a Eva e Adão, mas que foi ali prometida na linhagem de Abraão. Jesus é dessa linhagem, Jesus é dentre desses, é o descendente prometido. É o descendente prometido. E ainda, se formos falar de Judá, por exemplo, também como promessa a Judá, feita pelo seu pai Israel, no leito de morte quase, Judá seria o dono do cetro. Infelizmente, nós não conseguimos concluir ali os estudos em Gênesis, chegamos lá para o capítulo 40, mas não fomos na reta final. No finalzinho, no capítulo 49, é feita a bênção para os filhos. Isaú e os irmãos mais velhos ali, eles são tirados por causa das suas ações. Isaú deitou com concubina do pai, os seus irmãos que foram atrás de vingança e mataram uma vila inteira, esses três são tirados. E Judá, que é o próximo nas bênçãos, é suscitado como o alvo do louvor dos irmãos. O dono do cetro, o cetro nunca se afastaria, e ele é um leão. Ou seja, por isso nós dizemos, o leão da tribo de Judá. Não se esqueçam, que tribo é de Jesus? Jesus é da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Lembremos que o reino também foi separado entre as tribos do norte e a tribo de Judá, que permaneceu, e o templo e a cidade de Davi, todos na tribo de Judá. Lucas, então, 3, 35 a 38. Terminando o capítulo. Filho de Serugue, filho de Ragal, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, chegamos ao final dessa genealogia, destaques aí desse último trecho. Tem muitos nomes conhecidos aqui, mas principalmente Noé, justamente o justo da preservação da espécie, o justo da preservação e da conservação dos justos através da arca. Enoque, aquele que andou com Deus, aquele que caminhou com Deus e Deus para si o tomou. E Enos, quando se começou, se deu início a invocar o nome do Senhor, que é filho de Sete, da linhagem santa. Então, todos esses sendo destacados, mas com o objetivo óbvio de chegar até Adão, para falar que ele veio de quem? Quem gerou Adão? Deus, diretamente Deus. Adão vindo de Deus. Então, o nosso destaque com esse nome deste Nazareno, o nome de Jesus, é que é o Filho do Homem, expresso nessa genealogia, mas é Filho de Deus, gerado de Deus, e Deus claramente testemunhando isso. Ao mesmo tempo que é Filho de homens, é o Filho de Deus. Dois, então, nós vimos, gerado direto de Deus, Um que o próprio Deus testemunha no batismo, tu és o meu filho, e Adão, que veio de Deus. Então temos essa lição de Jesus como o segundo ou o último Adão. Um novo homem
gerado de Deus. Lucas 4, prosseguindo para a última sessão, agora a sessão da tentação. Lucas 4, 1 e 2 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. Bom, estamos falando da tentação. E, neste enredo da tentação, uma coisa que já falamos que Lucas destaca muito, seja nesse evangelho, seja na escrita de Atos, é a presença do Espírito. E Jesus já foi tido como ungido, habitado, visitado, cheio e guiado pelo Espírito. Tudo na vida, o Espírito. Tudo pelo Espírito. Então, a importância disso, a centralidade disso para Lucas. E foi o Espírito, do qual ele estava cheio, do qual ele é habitado, que o guiou para a tentação, para a dificuldade, para os momentos de fome, para os momentos de ouvir o diabo tentando. Foi o Espírito que o levou. Entendam, Deus é soberano sobre tudo, e a tentação não foi algo que o diabo fez por seu bel prazer, mas algo que Deus concedeu a ele fazer. Deus está acima, e o Espírito conduziu. Nos sinóticos, ou seja, nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos essa narrativa logo após o batismo. Então, mostra uma confirmação do batismo, e uma confirmação vocacional mesmo do batismo de Jesus. Então, essa confirmação logo após o batismo e logo após ser falado, ser mostrado inequivocamente como filho de Deus, para todos ouvirem. E estava em jejum no deserto. Temos com isso alguns paralelos, algo semelhante, que nós podemos comparar de Jesus com Israel. Claramente, principalmente depois da saída das águas, no caso de Jesus, Jordão, no caso de Israel, o Mar Vermelho. Depois da saída das águas, fome, num enredo, e pão sendo associado a essa fome. O número 40 dias ali de jejum de Jesus, 40 anos o povo peregrinando no deserto, e ambos sendo tentados no deserto a saírem do centro da vontade de Deus. E Israel falhando, mas Jesus, o novo representante do povo, tendo sucesso. Então tem essa clara comparação de Jesus com estes tentados no deserto do povo de Israel. A palavra que é utilizada aqui para diabo, diferente, não é Satanás, mas é diabolos, que tem o significado de acusador. Então, podemos inferir aí que temos na frente ali um caluniador, alguém que vai querer trazer uma mentira à tona, né? Acusar algo. E uma coisa que muito nos mostra sobre essa atitude do acusador: ele parece amigão. Entenda, não aparece aqui um inimigo que vai torturar Jesus, falando de coisas terríveis para Jesus. Aparece alguém que aparentemente quer o bem-estar de Jesus, quer mostrar que Jesus tem poder, quer que Jesus ganhe coisas. Então, a aparência amigável aqui parece defender a causa de Jesus. E esse é o problema. Agora, não é justamente um dos maiores problemas para cristãos e para a igreja hoje em dia, que tantos têm defendido
causas lindas de pessoas, e a igreja não. A igreja não defende. A pessoa, coitada, a palavra mais falada, oprimida, coitada da pessoa. Tem tantas injustiças nesse mundo, tem tanta gente sofrendo, e aparece tantos amigáveis fora da igreja querendo resolver todos esses problemas, e com aparência amigável oferecem tantas coisas. Não importa qual ideologia, se é uma ideologia marxista, se é um feminismo, se é um movimento LGBTQI+, e devo ter esquecido alguma letra. Não importa qual deles, eles querem o bem-estar de alguém. Os mais radicais movimentos antirracistas. O que eles querem? Se olha a causa deles, você fala, a causa parece justa. Sim, é de bem-estar da pessoa. E o diabo aqui? Não era de bem-estar? Para o faminto ele queria pão. Para o pobre ele queria que ele seja rei de todo mundo. Ter um reino de todo mundo. Olha que fantástico. E para quê? E mostrar que ele é protegido por Deus. Olha, 3 coisas excelentes, né, aos olhos deste mundo. Não é o que oferecem a nós, às nossas famílias, que a algum momento nessa narrativa parece até que nós estamos errados, porque a gente não está oferecendo todo esse amparo para o sofredor. Deus não estava oferecendo pão para Jesus ali, e o diabo estava. Quem que é bonzinho aqui? O mundo é cheio disso. O mundo é cheio de uma falsa virtude que quer nos colocar no bem-estar longe de Deus. E é um desafio terrível você explicar que para uma pessoa que o sofrimento pode levar à glória de Deus, e esse é o objetivo. Enquanto a pessoa vai falar, isso é terrível, sua religião é terrível. Eu quero conforto do indivíduo. O meu conforto, eu penso em mim. E aqui nessa ideologia, nisso que o mundo oferece, eu estou bem mais confortável caminhando ao inferno. Pois bem, ao contrário, e totalmente ao contrário de tudo isso, qual é a acusação? E o que Jesus vai fazer e mostrar-se aprovado? A acusação é: a natureza divina e o poder celestial de Jesus seriam usados para prazeres pessoais e passageiros, ou manter-se-iam para os negócios do Pai? Realmente seria utilizado para a glória de Deus ou para o bem-estar do homem? E nós temos sim essa dicotomia várias vezes em nossa vida. Ou a gente pensa no nosso bem-estar, ou a gente pensa nos negócios de Deus. Ou a gente pensa em manter todo o nosso conforto, ou a gente pensa em colocar a mão no bolso e ajudar o próximo para tirar o nosso bem-estar. E a maior desculpa vai ser: eu não vou tirar o meu bem-estar para isso. Quando não atrapalhar meu bem-estar, eu contribuirei. Quando não atrapalhar o meu bem-estar, eu vou ter uma responsabilidade. Quando não atrapalhar o meu bem-estar, eu vou me doar ao próximo em tempo, em ouvindo o seu pedido, ouvindo o que ele tem a dizer, o seu problema, a sua demanda. Entendam, muitas vezes o nosso bem-estar vai estar em conflito com a vontade de Deus. E o diabo vai ser muito agradável, oferecendo o dobro de bem-estar para nós. Qual é a nossa prioridade? Bem-estar ou mesmo no sofrimento a vontade de Deus? Tentações. 3 e 4. Versículos 13 e 4. O diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então entendam o enredo. Tem problema Jesus transformar
Se ele tem poder para isso, uma pedra num pão, não é um pecado. Mas a tentação se baseia em usar da sua natureza e da sua essência para sair da vontade de Deus e viver para o seu bem-estar. Esse é o único objetivo, viu? Ele faz o que ele quiser para o bem-estar dele, sugerindo o egoísmo. Bom, nessa primeira tentação, observem, se tu és o Filho de Deus, sendo que, recentemente, Deus disse, tu és meu Filho amado. Então, a certeza. Mas ele não coloca em si uma dúvida, talvez você não seja outro. Não é essa a dúvida em si, mas já que você é, se você é o Filho de Deus, então você pode agir dessa maneira. Então, distorcendo a ação do Filho de Deus. Distorcendo a ação do Filho de Deus. Então, não está duvidando da filiação, mas como aplicar essa filiação no nosso dia a dia. É a mesma coisa que a teologia da prosperidade faz. Ela duvida que você é filho de Deus? Não. Mas ela distorce a filiação para o seu bem-estar. É isso. Ela distorce você ser filho de Deus. Para, se Deus é assim, se você é filho de Deus, não vai faltar nunca prata e ouro na sua casa. Nunca vai sofrer, nunca vai ficar doente. Você não vai ver ninguém da sua casa que não será rendido aos pés de Deus, se você é filho de Deus. Não é isso. Nos púlpitos da prosperidade, parece o próprio diabo pregando. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, e você será alimentado. Pois bem, Jesus, nas 3 vezes, apesar de todo o poder e apesar de ser a encarnação da palavra, do verbo de Deus, ele simplesmente mostra que estudou a Bíblia. Isso é um ensino para nós imprescindível. Ele usou as Escrituras. Nas 3 vezes, simplesmente invocou a palavra. E ainda, em Deuteronômio, as 3 vezes, tá? As 3 vezes em Deuteronômio, justamente no tempo de peregrinação do povo no deserto. Naquilo que o povo de Israel falhou, é onde Jesus venceu. É onde Jesus venceu. Então, Deuteronômio 8, a primeira resposta, citando Deuteronômio 8, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, mas que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então ele simplesmente citou que no deserto o povo que passou fome, aguarda em Deus. E é da palavra do Senhor que vem o sustento. É da palavra do Senhor que nos alimentamos. Versos de 4 a 8. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ponto. Bom, não tenham nenhuma dúvida do que os relances mostrados ali de reinos, não tenham dúvida do esplendor e da glória desses reinos. Não tenham dúvida disso. Imaginem, o império, o potentíssimo império romano, é o maior reino da época. Imagine mostrar César. Se um general romano, quando voltava de vitória, era aclamado com louros, pétalas arremessadas, as multidões das primeiras nações mais gigantes que tiveram ali, Grécia e Roma. Imagine isso, ele sendo recebido vitorioso. Não tem glória maior, ele poderia ter o que ele quisesse, as riquezas, os prazeres que ele quisesse. Imagine o imperador, está muito além dos generais. Imagine o imperador. Então imagine os maiores reinos da terra sendo oferecidos. Então, primeiro,
é um grande contraste com o pão. A gente ora o esplendor de reino nosso de cada dia nos dai hoje? Não. A gente ora o pão nosso. Primeira coisa atacada é a mais básica necessidade, e que pode ser suprida pela simplicidade de um pão. Já nisso Jesus não pecou. Aí vem o contraste. Já que no pouco não, vamos tentar já no muito. Vamos tentar no máximo. Eu lembro e até citei a pirâmide de Maslow, para quem já ouviu falar. Nas necessidades do ser humano, foi classificado por Maslow, primeiro, a fisiologia, a necessidade fisiológica é a principal. A gente resolve primeiro ela. Então foi o pão mesmo, né? Só que aí subindo tem segurança, depois de nossa necessidade mais primitiva de nos alimentar, e a gente pensa em ficar seguro, depois a gente pensa em se relacionar, depois a gente pensa na estima, o que a gente pensa de nós e o que os outros pensam de nós, e depois o máximo de tudo de necessidade do homem é a realização pessoal. Observação, que o diabo escolheu foi algo que cumprisse com a maior excelência de todas essas necessidades, todas. Você nunca vai passar nenhuma necessidade fisiológica, você será atendido nos maiores banquetes do mundo. Você é o homem mais protegido do mundo. Você tem os melhores relacionamentos, porque todos podem até te adorar como César é adorado. Então todos te adoram. Você tem a maior estima do mundo e a realização máxima do topo. Então, nas suas necessidades, o máximo que você pode imaginar. Não estou te dando só o pão, estou te dando tudo que esse mundo pode oferecer, em grande brilho e esplendor. Observação, o diabo frisa que é posse dele. Isso não está errado, mas está errado. Porque até o diabo precisa da autoridade de Deus até para agir ou para conceder aquilo que foi dado a ele. Então, Jesus respondeu com Deuteronômio 6,13. Temam ao Senhor, seu Deus, e só a Ele prestem culto. Jurem somente pelo seu nome. Então, respondeu com Bíblia. Respondeu com Escritura. Então, ao contrário, na primeira ele falou, vivemos da palavra do Senhor também e aguardemos da palavra do Senhor o pão. E nesse segundo, somente a Deus, somente a Deus. Só precisava que ele se prostrasse e adorasse para cumprir ser o rei do mundo. Ele não aguarda do diabo o ser o rei, ele aguarda de Deus o cumprimento do reino. Então, só a Deus ele adora, ponto final. Versos 9 a 12. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, um novo contraste com a última tentação. Se ofereceu desse mundo algo, agora ele volta para algo que é de Deus, não do mundo. Agora ele vai para o templo. Agora ele vai para o que é separado do mundo, que é de Deus. E pode ser que no topo do templo, que é alto, em algum local do topo de algum dos prédios do templo, ou mais provavelmente na muralha ao lado do templo, naquele momento, tem 45 metros acima do Vale do Cedron, é o mais óbvio local, que aí é morte na certa, se conhecer o chão dali de cima, né? Ele foi tentado a mostrar, se Deus está contigo mesmo, se é filho de Deus, Deus está contigo mesmo, não está falado sobre, ele usou a própria Bíblia, não está falado sobre você, que Deus vai te guardar, que os anjos de Deus estão te guardando? Então mostra. Então, a palavra é claramente essa, mostra que Deus está contigo. Tente a Deus. Orígenes, sobre o próprio Satanás
citar textos das Escrituras, diz: sempre que ouvir citações da Escritura, tenha cuidado em confiar de imediato no orador. Considere a pessoa, que tipo de vida ela leva, que tipo de opiniões defende, que tipo de intenção tem. Olha que dificuldade. A palavra de Deus pode ser citada até pelo diabo. É lógico que a intenção é distorcer, é lógico que a intenção é acusar, é lógico que é para fazer tropeçar. E quantos ao nosso redor citam e citam as Escrituras para o mesmo, para nos fazer tropeçar, para nos tirar da fé, usam as Escrituras. Então, entendam, isso é desde os primórdios do cristianismo. Sim, o pregador importa. Sim, a vida da liderança importa. Paulo ensinou isso claramente. Sim, aquele que vai narrar o evangelho deve ter um bom testemunho, uma boa intenção e uma opinião decente sobre o evangelho. Não importa a sabedoria humana. A revelação das Escrituras não é razão. Entendam. Muitos poderiam falar: não, mas se isso daqui faz sentido, qualquer um racionalmente pode falar das Escrituras. Não estamos submissos à razão. A revelação vem do Espírito Santo. Jesus respondeu com Deuteronômio 6,6, dizendo: não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. É um pecado tentar a Deus, provar a Deus. É um pecado. E Jesus sabia disso e deixou isso claro. E finaliza o texto dizendo, no versículo 13: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Ele não desistiu, mas ele foi vencido mais uma vez. E ele voltará a agir quando for permitido e quando for oportuno. Lições finais. Fontes de adoração e fé. Adão oferece pecado e morte aos seus. Cristo, Filho amado, último Adão, oferece justiça e vida. Então, nós temos esses dois Adãos, um do qual nós descendemos naturalmente, e um do qual nos faz sermos adotados como filhos de Deus. Que nós realmente o adoremos, esse último Adão, esse segundo Adão, Jesus Cristo, pois nos oferece o que nós não conseguimos oferecer a nós mesmos, justiça e vida. Jesus usou as Escrituras como espada. Como nós iríamos à batalha sem essa espada? Você está pronto a manejar as Escrituras na batalha da sua vida? Jesus usou, como nós, pequenos cristãos, seguidores, não estaríamos prontos para usar. E Jesus, Filho de Deus, tentado e aprovado, guiado pelo Espírito Santo. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos depender do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, nós louvamos pela Tua Sagrada Escritura e pedimos que nunca deixe de nos ensinar através dela e que nós possamos manejá-la fielmente, usá-la como arma, ó Deus, contra o inimigo, usarmos como arma para ferir corações e de pedra, para que haja uma transformação, uma salvação, um resgate, que as Tuas Escrituras sejam utilizadas em nossa vida, a exemplo de Cristo, que perfeitamente a utilizou. Ó Deus, nos ajude a confiarmos em Ti e buscarmos o Espírito Santo em nossa vida, buscarmos a Tua vontade, buscarmos os nossos atos, sermos cheios de Ti, cheios do Teu Santo Espírito, e que essa igreja clame sempre por um avivamento e sermos preenchidos pelo Espírito Santo, cheios e transbordantes do Santo Espírito de Deus. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoe para que possamos ser fiéis a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.
A aula está encerrada.